Voltamos com o Networker, transformando o networking em negócios. E no quadro Entrevista Especial, estamos aqui hoje com o consultor e especialista Luiz Carlos, da MetLife, para debater aí a respeito de sucessão e proteção empresarial. Luiz, continuando a nossa entrevista, eu gostaria agora que você falasse um pouco a respeito do público-alvo, né? Quem é o público-alvo para esse tipo de serviço hoje no mercado de sucessão e proteção empresarial? Que tipo de empresário, que tipo de profissional que busca, né, esse modelo de serviço? Por favor. É uma ótima pergunta, Ronaldo. Eu acredito, de uma maneira geral, todos precisamos, tá? Mas aquelas pessoas que têm uma preocupação um pouquinho mais forte, vamos dizer assim, são pessoas autônomas, né? Como médico, dentista, pediatra, cirurgiões, advogados, empresários. E quando a gente pensa de uma maneira geral, às vezes a gente até acaba, nesse nosso bate-papo informal, transparecendo ou parecendo um pouco machista, mas as mulheres cada vez mais ganham mercado, ganham aí seu espaço numa sociedade, no empreendedorismo, né? E médicas e tudo, que às vezes, muitas vezes a gente acaba falando numa parte masculina e fica parecendo, mas cada vez mais eu tenho clientes mulheres, e elas são muito engajadas também, muito preocupadas, e são mães de família, e a gente sabe, né, a diferença. Eu sou pai também, mas mãe é mãe. É Sim, verdade? Com certeza. Mãe é sempre mãe. Mãe é sempre mãe. Legal. Luiz, falando um pouco assim com uma visão mais aberta, uma visão de mercado, não necessariamente, né, me referindo a MetLife ou qualquer outra marca. Você, como um especialista do mercado aí já premiado, como que é a parte de valores, de preço? Tudo isso que você explicou para nós aqui hoje, essas experiências que você trocou com o pessoal que está nos acompanhando em casa, no trabalho, seja pela TV ou pela internet, na rede Premium TV, isso é muito caro? Quanto custa, né? Fala um pouquinho para nós a respeito da parte financeira. Existem planos? Fala um pouquinho para nós. Legal. Na verdade, isso é feito sobre medida, em cima da receita de cada um, do patrimônio de cada um, então vai ser muito proporcional, tá? Então, a gente trabalha com porcentagens, a gente tem algumas orientações, existe uma sigla chamada SPIF, que está escrito em inglês, Present, Insurance and Future. Então a gente trabalha muito em cima disso para a gente entender quais são as despesas do dia a dia, que é o present, o presente. O insurance, que a gente vai usar uma porcentagem do que você tem de receita para proteger efetivamente tudo que você possui e vai vir a construir ao longo da vida. E o future é realmente o que a gente vai pensar num plano de aposentadoria. Então a gente trabalha muito em cima disso. Então, em relação a custo, vai ser muito proporcional à sua realidade. Então, assim, é caro? É proporcional. Tá, ok. E a contratação desse modelo de negócio, desse modelo de serviço, substitui seguro? Ele é um seguro, tá, Ronaldo? Existem um conjunto de seguros, vamos dizer assim. É que nós chamamos de proteções, mas aqui no Brasil a gente usa mais a palavra seguro. E é um conjunto de proteções que a gente consegue trazer. Para cada caso, a gente vai fazer uma análise do que a pessoa significa dentro da família financeiramente. Então, assim, muitas vezes, cada vez mais e mais, a esposa e o marido trabalham. Ambos trazem uma renda familiar. Então, a gente já vai trabalhar em cima de uma renda familiar e uma proteção pensando numa família de uma maneira geral. Tem filhos? Tem um filho? Tem 2 filhos? Está em idade escolar? Seria interessante a gente proteger o estudo dos seus filhos, porque Deus me livre, a gente está sujeito a milhares de situações, mas eu particularmente hoje eu protejo o estudo da minha filha. Se Deus me livre acontecesse qualquer coisa comigo, eu garanto que minha filha consegue ter condições financeiras de se formar até a faculdade. Isso é ótimo. Fala um pouquinho para nós agora a respeito de prazos. Esse processo, em média, ele demora quanto tempo? Eu entendi já que isso está muito vinculado ao tipo do negócio, ao tipo de sociedade, mas em média isso demora muito, é rápido, a partir da demanda.
Isso em termos gerais no mercado. Legal. Quanto antes a gente começar um planejamento financeiro, mais leve vai se tornar para nós ao longo do tempo, né? Agora, aquelas pessoas que não conseguiram fazer um planejamento por diversos fatores e já estão com a idade um pouco mais avançada, vão ter que contribuir mais, porque o espaço de tempo que ele vai ter de contribuição para proteção ou até mesmo para juntar para uma aposentadoria vai ser muito menor. Então, quanto antes a gente conseguir fazer um planejamento, melhor, porque vai ficar mais leve para a gente fazer isso ao longo do tempo. E pensando de uma maneira mais abrangente, esse tempo que você tem para fazer de contribuição, você pode fazer mudanças ao longo da vida. Então não é porque você começou com algum tipo de plano que você vai fazer o mesmo plano para o resto da vida. A sua vida ela muda muito. Né? Concorda comigo, Ronaldo, que Sim. Em 5 anos sua vida mudou muito. Muda muito. E 5 anos à frente vai mudar novamente. Então, é muito importante que você inicie o plano pensando sempre no presente e que ao longo da vida, a consultoria, por isso que eu falo que o consultor ele vai te acompanhar para o resto da sua vida, te auxiliando em altos e baixos, porque não é só em questão de aumentar, mas em sim também se você passar por alguma dificuldade, que você também diminua para que possa caber no seu bolso. Ou seja, viver o presente, mas planejar o futuro. Exato. Então fala um pouquinho para nós a respeito de planejamento. De planejamento. Então, quando a gente tenta entender o que a pessoa vai ter de patrimônio, o que ela hoje, dentro da empresa dela, se ela é empresária, se ela é CLT, se ela tem algum tipo de benefício, se numa ausência precoce, o que significaria não só na empresa ou se ela é autônoma, mas também na família. As contas de casa continuam chegando. E quanto significaria aquela pessoa dentro de um casal, pensando? Então, tem aquela pessoa que é 50-50 com o casal, aquele 80-20, ou até mesmo solteiro. Às vezes o solteiro está se questionando, poxa Luiz, então quer dizer que eu não sou um target? Então, porque eu não sou casado, ou porque eu não tenho alguém, ou porque eu não tenho um beneficiário. Pelo contrário, você tem que cuidar de você, da sua saúde, né? Então, existem as proteções em vida contra doenças graves, acidente que pode te tornar inválido, total ou parcial, diário de internação hospitalar, que vai te trazer uma renda por dia que você está internado. Então, vai ter diversas ferramentas que, inclusive, para quem também é solteiro, é super importante. Ok. Luiz, eu vou chamar agora o nosso painel Dica do Especialista, mas você fica aqui conosco, tá ok? Combinado. Pessoal, eu vou chamar agora o nosso colunista Pablo Jacinto, especialista em Direito Empresarial. Pablo, é com você. Olá, Ronaldo, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade. Bem, vocês estão falando aí sobre proteção patrimonial e sucessão e é um momento muito oportuno para falar sobre isso, especialmente diante aí desse acidente que aconteceu lá em Minas Gerais, da Vale. A Vale perdeu em valor de mercado com esse acidente 71 bilhões de reais. Então imagina o impacto que isso gera na empresa, né? Foi a maior desvalorização da história de uma empresa na Bolsa de Valores. Mas a Vale é muito grande, né? Então os números são grandes porque a empresa é grande. Mas para uma empresa pequena isso também vale. Se a empresa não tomar os devidos cuidados, né, ela também pode ter prejuízos proporcionais ao tamanho da empresa e o impacto negativo também proporcional na vida pessoal de cada um. Então, todo empresário que a exerce, né, é inerente a uma atividade empresarial, atividade de risco, ele assume riscos, tomar alguns cuidados para minimizar os riscos. Zerar o risco não dá. Então, tem muitos riscos para o empresário. Risco trabalhista, tributário, ambiental, que é o caso aí que a gente estava falando agora há pouco, criminal, fornecedores, bancário, existe uma série de riscos. Então, a minha dica é, os empresários devem fazer um trabalho preventivo, né? Um consultivo, para saber quais são os riscos e como diminuir esses riscos. E o risco ele não se restringe à empresa. Uma vez que um passivo se torna real numa empresa, esse passivo pode atingir o patrimônio pessoal dos sócios, né? Inclusive, o que ele recebe de herança ou que ele adquiriu ao longo da vida pode ser contaminado pelo risco que ele assumiu, pelo problema que ele teve na empresa dele. Então, uma dica que a gente faz é estudar a possibilidade de criar uma holding patrimonial. O que quer dizer isso? O nome é em inglês, mas nada mais é do que transferir o seu patrimônio da pessoa física para uma pessoa jurídica, uma empresa especialmente criada para receber esse patrimônio.
Além da proteção, ainda você pode utilizar essa empresa, essa holding, para ter um pouco de eficiência tributária, ou seja, pagar menos impostos dentro do que a lei permite, e também pode pensar numa sucessão. O que quer dizer isso? Como você transferir esse patrimônio para gerações futuras, doando as cotas dessa empresa e se mantendo o usufruto delas, ou seja, a total administração dessa empresa. Então essa é a minha dica para você, empresário. Obrigado, Pablo. Excelente dica do nosso colunista especialista em direito empresarial. Luiz, gostou da dica do Pablo? Adorei. Eu adorei, sensacional. É uma ferramenta muito interessante, tem que ser estudada isso a fundo. Ok. Luiz, o quadro Entrevista Especial, ele está encerrando. Agradeço muito, o Network agradece a sua participação nesse quadro, mas eu gostaria de te convidar, né, considerando aí todo o conteúdo, o belo bate-papo que nós fizemos, para continuar mais um pouquinho conosco, se você puder. Com prazer. E participar do próximo quadro, Bate-Papo com Empresários, que eu vou chamar também aqui o Ricardo Costa, da Prudential, e o educador financeiro Roberto Nascimento. Você poderia participar? Com o maior prazer. Ok, legal. Pessoal, então, estamos encerrando aqui o quadro Entrevista Especial com Luiz, que volta já já conosco no Bate-Papo com Empresários. Vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí não. Voltamos já. Networker, transformando o networking em negócios. Bom gosto, simplicidade e sofisticação. Bielíssima. Pensando nos detalhes que transformam o seu dia. Vem ficar linda aqui.